Cada garfada que você dá, você está decidindo quanto você vive e como você vive. Quando você mastiga, o alimento também libera água. Então, você também se hidrata daquela forma. Então, muita gente não se hidrata e tem essa confusão aí. Acha que está com fome quando, na verdade, está com sede. E a gente tem uma ligação de cérebro-intestino que o nosso cérebro entende saciedade em torno de 15 minutos. Quando você junta a hidratação adequada com a mastigação, você já começa a resolver 60% dos problemas de emagrecimento das pessoas. Então, se você não tira 1 hora do seu dia, das 24, uma para se alimentar, você está sem qualidade de vida. Ah, só come bem quem tem dinheiro. Não, gente, comer bem é comer barato. Né? Talvez, quanto mais supermercado industrializado você for, mais caro você vai comer. A não ser que você fique comendo miojo com salsicha. E aí você não está se alimentando, você está se matando. Por que você está enfesadinha? Né? E aí aquela coisa mal-humorada, irritado, isso é tão pertinente, porque uma pessoa que não faz cocô não é feliz. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou entrando aqui para começar uma live, para começar a semana falando de um assunto que mobiliza todo mundo, que é o intestino. Olha um cocôzinho, não é bonitinho o cocôzinho, que veio junto com o livro Enfesado Nunca Mais, da Psiconutri Thaís Araújo. No Instagram você encontra como Psiconutri Thaís, nutricionista pela Federal do Rio, especialista em nutrição clínica funcional. A Thaís se especializou em nutrição e gastroenterologia. Ela estuda e gosta do assunto intestino. Ela se preocupa em esclarecer isso. Daí ela fez um livro que tem um título ótimo, que é Enfesado Nunca Mais. E ela fez até um sambinha, que depois na edição, quando for pro YouTube, eu vou pedir para o editor colocar aqui, mas eu não tenho como colocar aqui agora para vocês, porque eu não sei. Ela é muito bonita, Thaís. Ela criou o método Intestino Livre, que já ajudou mais de 10 mil pessoas a alcançar um intestino que funciona, deixando de ser uma gente enfesada. Ela é psicóloga, daí ela é pós-graduada em nutrição clínica. Ela fez um projeto chamado Caravana do Cocô, que ela vai difundir conhecimento sobre saúde intestinal no Brasil e em Portugal. O livro é esse, Enfesado Nunca Mais. Eu já vi várias coisas, marquei aqui várias coisas. Tem um teste, inclusive, muito interessante. Além dos teus tipos de cocô, tem um teste que você faz e responde a várias perguntas, desde a idade, como é o seu intestino, como é o funcionamento e tal. E no final você conclui se você está bem, se você está com baixo risco de desbiose, risco médio, alto ou muito alto. Thaís Araújo está na área, se derrubar é pênalti, vou chamá-la agora, tá? Cheguei! Chegou aí. E aí, Chegou querida, bem boa nesse noite. verde, hein? Chegou bem Hã? nesse verde. Verde Verde da cor do... periquito. Chegou hoje, meu kit, com Ah, tá. É porque o cheirinho que eu pedi coloca no para banheiro e adiantar com o o livro. cocôzinho que eu amei. Vim combinando. Combinando, você está combinando. Mas eu tinha lido quase o livro todo, fiz o teste da disbiose, não se comenta o resultado. Mas eu falei já que tem o teste. O que você quer destacar? Eu vi aqui várias combinações, isso aqui eu fiquei muito fascinada. Ah, Umas combinações interessantes acho que para o bom funcionamento, né, intestinal. E é limão eu falo. espremido com mamão amassado, vinagre com abacaxi, abacaxi com kiwi, Ah, tá. abacaxi com limão espremido, mais alho amassado e folhas de manjericão. O que são essas combinações? Essas aí é o seguinte: tem uma parte que eu falo tudo sobre digestão, e aí as pessoas que têm dificuldade com digestão de proteína. Ah, Isso é para deixar de véspera a proteína na geladeira com as combinações, para depois, quando for preparar no dia seguinte, não ter dificuldade para digerir. São essas receitinhas. olha. Agora, eu adorei que você acabou de receber o livro, você quase leu tudo mesmo. Eu quase li tudo mesmo. É Porque a minha verdade, vontade era essa, a pessoa eu achar que marquei tá, tipo vários assim, pontos sentada aqui no para falar sofá com comigo, você. batendo um papo. Aí Que bom. é o seguinte, eu fiz uma coisa que me impressionou muito, que você diz que 60% dos processos de emagrecimento
estão na hidratação e na mastigação correta. Isso. As pessoas chegam, né, querendo perder peso, esperando uma dieta, uma fórmula mágica. Aí a Claro, todo primeira mundo coisa que eu quer. pergunto, todo mundo, o dia que alguém descobrir isso, tá feito. Aliás, você tá bonita, hein, Leda? Tá A última vez, bilhardário. a última vez que eu te encontrei, eu estava grávida de 8 meses, É verdade, é verdade. aqui no Agora você é mãe Rio. do Rafael e da Nina, Lina. Nina, Lina. Nina, com N. Não, Linda. Ai, que linda. Nina, Ah, Nina, Lina. Nina. Nina, N de nada. Muito bem. E Nina tá, Lina está com quanto tempo? Nina tá com 1 ano e 5. Olha, tem tempo que a gente não se vê. Eu É, fui no chá de bebê dela, não foi, foi? é isso que eu Isso tava me mesmo. lembrando. Eu falei, gente, quando eu encontrei a Leda, eu falei, foi aqui no Rio, no chá da Nina, tem 1 ano e 5 meses, quer dizer, 1 ano e 6, porque eu tava com 8 meses, eu tava desse tamanho, Estava uma bolota. enorme. E você recupera muito rápido. Você recupera como? Nessa coisa da hidratação e da Deixa eu falar da mastigação mesmo? hidratação, então. Aí as Tá. pessoas vêm querendo emagrecer, e aí todo mundo tá esperando aquela coisa mirabolante. Primeira coisa que a gente vê eu pergunto, você toma água? Não, eu tomo super. E aí uma das informações que eu tenho no livro a medida de água não é igual para todos, 2 litros não é a medida necessária. Por favor, bota o ar geladinho para mim. E aí, o que que acontece? Nosso cérebro, ele confunde muito a questão da saciedade com a sede. Então, quando você começa a se hidratar, você começa a ficar mais saciado, porque a gente também pega a água dos alimentos. Quando você mastiga, o alimento também libera água. Então, você também se hidrata daquela forma. Então, muita gente não se hidrata e tem essa confusão aí. Acha que está com fome quando, na verdade, está com sede. Quando as pessoas passam a se hidratar adequadamente, elas tendem a ficar mais saciadas. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? Mastigação. Eu, dentro do método intestino livre, que eu falo muito no livro, eu ensino as pessoas como comer e mastigar de forma correta. Aí a pessoa pergunta, mas existe isso? Existe. Por quê? Se nós duas sentarmos lado a lado com um prato igual e você começar a comer olhando seu celular, parará, não prestou atenção, você pode conseguir engolir aquele prato em 2 minutinhos. Se eu estiver comendo com atenção plena, olhei para a comida, envolvi os meus sentidos na comida, então olhei, tá bonito, tá feio, tem que cheiro. Aí você começa a comer. O ato de mastigar o alimento faz com que você demore um pouquinho mais na refeição. E a gente tem uma ligação de cérebro e intestino que o nosso cérebro entende saciedade em torno de 15 minutos. Aí o que que acontece? Se a gente sentar lado a lado e eu comer com atenção plena e eu mastigar o alimento e você engolir o seu prato, você acabou em 2, 3, você continua com sensação de fome. Você vai lá e serve outro. E a pessoa que mastiga, não, ela segue naquele mesmo prato. Daqui a pouco, acabou o segundo prato, está partindo para a sobremesa. E a pessoa que mastiga está acabando a refeição e de repente ela pensa assim: estou satisfeita. Às vezes nem come o prato inteiro. Então, quando você junta a hidratação adequada com a mastigação, você já começa a resolver 60% dos problemas de emagrecimento das pessoas. Acredite, eu vejo isso na prática clínica. A pessoa chega a primeira vez, o meu trabalho é muito focado em saúde intestinal, não é focado em emagrecimento, mas hoje até mulher magra quer perder 2 quilos. Todo mundo chega falando, eu vim tratar o intestino, mas olha só, estou precisando perder 5 quilos, 8 quilos, 20 quilos. Eu falo, beleza, a gente começa a regular a alimentação. Só de ajustar a hidratação, alguns detalhes da alimentação e conversar da forma como a pessoa come, a pessoa começa a perder peso. Claro que perder peso não é uma coisa simples, um estalar de dedos. Uhum. Mas por isso que eu falo, o básico tá, 60% do processo está nisso, hidratar e mastigar. E eu sou capaz de mostrar isso na prática. Como eu falei, as minhas alunas no grupo de saúde de intestino, elas começam a perder peso, emagrecer, e tem gente que reclama, eu vim para tratar o intestino, estou emagrecendo. Aí eu falo, isso está fácil, vamos comer mais. Mas as outras pessoas ficam muito satisfeitas porque elas falam, nem estou fazendo dieta restritiva e estou perdendo peso. E acontece. Não só por isso, Vou né? começar amanhã isso, porque eu sou rainha de comer de qualquer jeito, assim. Sim, a gente come Zero na frente da televisão, atenção. atenção nenhuma, mexe no celular. E quer ver uma outra coisa? Quando você está vendo um noticiário com notícias tristes ou estressantes, em geral, quando a gente se alimenta, o sangue ele sai do cérebro, das extremidades, ele vai para a região central do corpo, para facilitar a nossa digestão. Quando você vê uma notícia difícil, você vai, notícia de guerra no meio da sua refeição,
aumenta o seu cortisol e o sangue foge da região ali da digestão. A digestão fica lenta e comprometida. Você come mais por ansiedade para aplacar esse pico de cortisol. Você come muito mais, você digere pior. É o caos total. Então, assim, eu faço muito um exercício dentro do método com as pessoas sobre comer e as pessoas falam para mim assim: ó, hoje eu estou começando uma turma nova. Sexta-feira a gente tem essa vivência que eu faço com eles. A pessoa fala: meu Deus do céu, isso valeu o curso. Eu não estou mais conseguindo comer como antes. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! É só você pensar, a criança, quando você tem uma neta, quando ela começou a se alimentar com 6 meses, a primeira vez que você dá um alimento, a criança olha para o alimento com curiosidade. Ela olha, ela fica pensando naquilo. Às vezes ela passa assim no cabelo, ela joga no chão, ela testa. A gente vai perdendo o hábito de comer com o tempo. Bota o prato ali, é assim, é uma coisa no dia. Embora a comida dê muito prazer para as pessoas, mas elas não se relacionam. Elas não investem os sentidos. Você olha para o seu prato, você pensa, tá bom, tá ruim, tá com a cara boa, tá com a cara ruim? Visão. Você sente o cheiro do que você come? Quanta gente come comida já passada, meio estragada, e nem percebe o cheiro, né? Você escuta, assim, é aquela coisa de passar na frente da padaria, cheirinho de pão, sabe? Cheirinho de pão quente, que ativa ali as memórias. Esse processo todo já envolve os 15 minutos de saciedade. Se você olha para o seu prato, se você sente o cheiro, você começa a comer, daqui a pouco você não vai conseguir comer tanto. Porque o sinal chega lá no intestino e ele fala para o cérebro, tá tudo bem. Quando o alimento chega no intestino, ele começa a mandar recado para o cérebro para falar, tá, chegou o alimento aqui, eu estou satisfeito. Isso é em torno de 15 minutos. E envolve todo esse processo, desde o momento em que você sente o cheiro, que você olha para a comida e que você começa a se relacionar com ela. Então, comer, eu falo para a pessoa, se você não tira 1 hora do seu dia, das 24, uma para se alimentar, você está sem qualidade de vida. Porque você precisa de 15 minutos para um café da manhã, 15 minutos para um almoço, 15 para um lanche, 15 para um jantar. Dá 1 hora do seu dia. Você desligar as suas distrações e você se relacionar com a sua comida. Porque a gente se relaciona com tanta coisa, até quando você come na frente da televisão, você nem sabe o que você está comendo. Você está só levantando colher. Se você for para a frente do Netflix com um pote de sorvete, uma panela de brigadeiro quente, você vai comer aquilo em 2 segundos, daqui a pouco você pegou outra. E aí essa dinâmica se repete, né? Como é Por que isso você que chegou? 60% estão Como é nisso. que você chegou nesse método intestino livre? Então, desde que eu me formei em nutrição, eu me formei com uma ideia de que eu não queria trabalhar assim um para um. Eu queria impactar pessoas. Então, eu já tinha feito psicologia, trabalhado com drenagem. Eu queria chegar em mais pessoas. Então, eu fui para a nutrição por uma demanda da época. Eu trabalhava com spa de comida natural. E aí eu fui e eu comecei a olhar na área o que eu ia estudar para fazer a diferença. Fui logo para nutrição comportamental, porque eu era psicóloga, fui estudar aquilo ali. Comecei a trabalhar numa clínica aqui do Rio, de uma obstetra super famosa e ter muita gestante, muita gente fazendo pré-concepção. O que eu comecei a observar? Eu sempre fui muito estudiosa, sabe, Leda? Em tudo que eu me proponho a fazer, eu vou a fundo no tema. Eu tinha resultado com os pacientes, mas tudo esbarrava em questões de intestino ou gástricas. A grávida que não consegue fazer cocô, a pessoa que quer emagrecer, mas é cheia de gases. Aí eu tinha que tratar o intestino da pessoa para poder ter resultado em qualquer outra área, até em questões emocionais. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, eu comecei a estudar muito o intestino. Lembra? Eu conheci o Murilo, que você conhece Sim. bem. E eu fui me aprofundando. E eu falei, por que eu vou ficar? Eu estou me aprofundando numa coisa, por que eu vou ficar tratando e fazendo isso super bem para fazer outra coisa? Eu vou fazer isso. Ninguém está fazendo isso. E eu comecei a me encantar por esse universo, que é um universo meio invisível. A gente trabalha com microbiota, né? E é delicioso e é maravilhoso, e cada dia que passa, ele é tipo assim, o oceano, a gente vê a pontinha do iceberg e sabe que tem um oceano embaixo, e eu sou insaciável por conhecimento, então eu parei no intestino dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar só intestino, só intestino. Hoje eu trabalho só com intestino. As pessoas não me procuram para outra coisa, e aí o método veio a partir disso. Na Só pandemia. uma coisa, o Murilo em questão é o Murilo Pereira, que é É, um nutrólogo, um nutricionista, especialista em intestino, né? Um isso, professor, um mestre. isso. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3,
melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. E E o aí, que assim, é a disbiose, exatamente? a disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, nós temos no nosso intestino trilhões de micro-organismos que são mais numerosos do que as células do nosso corpo. E eles comandam mais a gente do que a gente imagina. Cada dia que passa, os estudos têm mostrado isso. E aí, esse conjunto de micro-organismos é chamado de microbiota. Eles vivem ali, teoricamente, em equilíbrio. Quando a gente tem desequilíbrio deles, a gente entra nesse quadro chamado de disbiose intestinal, quando acontece no intestino. E aí, a disbiose, ela é pano de fundo para intestino preso, diarreia, excesso de gases, má digestão e uma série de outras coisas que são não diretamente ligadas ao sistema gastrointestinal, mas tem correlação com quase todos os sistemas do nosso corpo. Eu costumo dizer que um vírus impactou a humanidade como o corona impactou. Imagina os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. Eles produzem neurotransmissores, eles produzem hormônio. Aí eu estava falando do comportamento, quer ver uma coisa? Hoje em dia, os estudos mais atuais sobre autismo são baseados em microbiota intestinal. Você tem mudança de comportamento do paciente autista quando você interfere no perfil de microbiota dele. Quando os micro-organismos que moram dentro do intestino dele mudam. Porque estudaram e perceberam que o autista tem uma característica de microbiota que deixa ele mais antissocial. Teve até uma matéria na Folha semana passada, acho que foi na Folha, alguém me mandou, falando que o nosso comportamento social é impactado pela microbiota. A gente já sabe disso há algum tempo, quem estuda intestino. Por quê? Porque quando eles começaram a mobilizar a microbiota do autista, crianças que não tinham contato físico, que não abraçavam os pais, que não socializavam, passaram a ter um comportamento social diferente. Só por mexer na microbiota, né? Ali no lugar que é o intestino, que as pessoas achavam, e muita gente ainda acha, que é meramente um órgão excretor, mas não, ele manda na gente. Ele comanda a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Ele tem relação direta com o nosso cérebro, com as nossas emoções, com a nossa saúde. Lembra do Elion Povo? Ele dizia isso, escrevia um livro, né? O intestino, nosso segundo cérebro. Sim, Eu entrevistei assim, ele. eu costumo dizer que as pessoas vivem com morte cerebral, mas sem intestino elas não vivem. O intestino é responsável por absorção de nutrientes. Os nutrientes alimentam o nosso cérebro, a nossa vida, o nosso cabelo, a nossa pele, o nosso sistema. Então, você imagina que esse lugar, onde faz 90% da nossa digestão, onde faz grande parte da nossa absorção, se tiver bagunçado o negócio ali, você já começa a não absorver direito o que você come, você já começa a não ter produção de hormônio, de neurotransmissores. A sua vida fica ruim. Você fica enfesado. Literalmente com fezes Essa palavra é retidas. incrível, né? Porque É, eu ouvi a vida inteira isso, né? Fulano é enfesado e tal, e você só associa fezes, quer dizer, muito recentemente que essa associação foi feita, né? sim. Que o enfesado. Fezes retidas. E você for olhar no dicionário, você vai achar esse conceito. Só que assim, no Nordeste o pessoal fala muito. Eu abro o livro falando isso. Minha mãe, por que você tá enfesadinha? Eu ouvia muito isso. Eu fui criada no interior da Bahia. Por que você tá enfesadinha? Né? E aí aquela coisa mal-humorada, irritado. E isso é tão pertinente, porque uma pessoa que não faz cocô não é feliz. Você pensa o seguinte, todo dia você pega o lixo da sua casa e você bota para fora. Né? O que é o cocô? É o resto, o que sobrou, o que o corpo precisa eliminar, inclusive excesso de toxina. Você, ao invés de eliminar, você começa a acumular. Eu faço essa metáfora. Todo dia começa a pegar o lixo da sua casa, guardar na sua sala, no seu quarto. Vai começar a feder, vai começar a juntar Um barata, horror. rato. Um Não, horror. Assim é o intestino. As pessoas ficam sem ir ao banheiro. As pessoas me procuram, não vou há 10 dias, há 15, há 20, a não sei é quanto. Não 10 pode dias ser sem o feliz. banheiro, Eu é? faço são 10, 10 e já, a pessoa já fala, já me choca pouco. Os que me chocam são 20, são 30. É uma loucura, né? E aí a pessoa não pode ser feliz, a pessoa não Mas a pessoa tem. não fica com a barriga Fica. grande, então? A desbiose por si só já causa um pouco isso. A pessoa acorda de manhã com uma barriga, ao longo do dia ela vai inchando, a pessoa tem que abrir a calça, acaba o dia com a barriga de grávida. É bem característica de desbiose. Agora, a pessoa que além da desbiose não faz cocô, vai retendo ali.
vai juntando, né? Porque o intestino, ele tem metros e metros e metros, tá? Tanto que as pessoas costumam tirar, conseguem tirar um pedaço, e as pessoas que têm Viver, câncer né? intestinal e tal, e vão vivendo ali. Até alguns tipos de cirurgia bariátrica também tiram pedaços de intestino. Essas cirurgias bariátricas para correção de diabetes, por exemplo, tiram um pedaço de área de absorção. Então, muito de área de absorção de glicose. Por isso que eles conseguiram, através desse tipo de cirurgia, ter ali remissão do diabetes, né? Muita gente não fica mais. A própria Maria fez essa cirurgia. E aí, enfim, ele tem muitos metros, então vai enchendo aquilo ali, mas vai dando um volume no abdômen. Vai enchendo, e assim, a pessoa vai ficar enfesada, né? Literalmente. Ela não vai ter bom humor, ela não vai ser feliz, ela não bota o lixo para fora, ela é intoxicada, e aí isso começa a reverberar em tudo. A pele fica ruim, as unhas quebradiças, o cabelo começa a cair, ela não fica bem disposta, ela tem dificuldade de perda de peso, ela não tem libido, ela não tem alegria. A realidade é que a gente precisa que esse sistema funcione. E cada vez mais, todos os estudos hoje em área médica, área de saúde, cursam com microbiota intestinal. Há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre intestino, eu me sentia tipo assim, sabe, remando um barquinho no oceano no meio do tsunami? O que ela tá falando? O que é isso? Agora tá na moda. Todo dia alguém me marca com alguém falando de intestino e falam muita bobagem. Que aí é um copiando o outro, falando que o outro falou. As pessoas não aprofundam muito, mas tá na moda falar de intestino agora. É até legal falar de intestino. Aí todo mundo já. A primeira frase que já lança é o segundo cérebro. Essa é. Né? O porquê Mas que é. houve acho que foi no ano 2000, no começo dos anos 2000, que se falou que o câncer de intestino seria o câncer O dessa século, década, né? né? É. E até hoje é um câncer importante, Cada né? Ainda é um vez câncer mais os importante. casos têm aumentado e têm aparecido pessoas cada vez mais jovens. Eu falo muito isso no livro, com a mudança aí da Revolução Industrial, o padrão alimentar. A gente passou a comer o que não é comida, o que não é alimento, né? Aquela história, não come comida de verdade. É o capítulo que eu falo, descascar mais e desembalar menos. Cada vez que a gente desembala um pacotinho, a gente está comendo xenobióticos, que são substâncias não reconhecidas pelo nosso corpo, que intoxicam a gente, não alimentam, não nutrem e está matando a gente cada vez mais. A gente está morrendo pela boca. Os casos de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, de 2014 para cá, se multiplicaram assim absurdamente. O próprio câncer intestinal, saiu uma informação do INCA agora, final do ano passado. Em 2024, no Brasil, somente no Brasil, nós teremos mais de 45 mil novos casos de câncer intestinal. Então, eu falo para as pessoas, não espera encabeçar a estatística. A palavra de ordem é prevenção. Porque terão 45 mil novos E a casos. Se a gente prevenção, parar você onde, acha que passa pela colonoscopia? passa pela colonoscopia, sim, a partir dos 45, 50 anos, mas quando você vê pessoas jovens tendo câncer intestinal, passa pela velha e boa história dos hábitos alimentares. Cada garfada que você dá, você está decidindo o quanto você vive e como você vive. Porque quanto hoje a medicina tem recurso para tudo. Você entuba, você respira, você bota, injeta um negócio, o cara vai viver no corpo. Agora, como, né? Eu não quero viver muito com uma qualidade horrorosa. Eu quero viver muito com qualidade. Então, as nossas garfadas, elas determinam muito isso. Então, essa conversa nem é papo de nutricionista, não, porque já antes de ser nutricionista, eu já pensava sobre isso. A gente quer viver muito, a gente quer viver com qualidade, a gente quer ter prazer. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e começar a olhar para o que é comida. Comida é fruta, comida é verdura, comida é hortaliça, comida é leguminosa. Até o que a gente faz com as farinhas é comida. Agora, pacotinho, latinha, embalagem não é comida. A gente come plástico aquecido, derivado de petróleo, conservante, acidulante, adoçante. E assim, uma série de Quando a substâncias que gente o lê nosso o corpo rótulo, é é desesperador, né? desesperador. O nosso corpo, ele luta muito para dar conta disso. O nosso fígado, coitado, ele é a nossa usina hidrelétrica, ele trabalha exaustivamente para fazer detox. Aliás, está super na moda detox, né? As pessoas falam detox de tudo. O fígado faz detox desde o dia que a gente nasce, gratuitamente, sem pedir nada em troca. Aliás, ele pede os alimentos que ele precisa para trabalhar e o período de jejum que ele precisa para trabalhar. Isso é um outro ponto a ser observado. A gente vem de caçador-coletor, tá? A gente precisava caçar e coletar
para sobreviver. Aí o que aconteceu? Revolução Industrial, agora a gente tem comida à mão. A gente não dá o descanso que o nosso corpo precisa para fazer a faxina e o detox que ele precisa. Então, às vezes eu falo assim para as pessoas, talvez a gente faça um câncer todo dia e o corpo vai lá e dá conta dele. Porque qualquer célula defeituosa pode incorrer num câncer. Só que quando você passa um tempo sem se alimentar, que seria de no mínimo 12 horas por dia, você dá chance para o seu cérebro, para o seu fígado, para o seu intestino fazer essa limpeza, essa faxina. Eles precisam do jejum. Eles necessitam de baixar o metabolismo e trabalhar nessa faxina, nesse detox. Não, o que as pessoas fazem? Eles não dão esse tempo. Aí ali alguma célula falhou, que poderia desenvolver uma doença, alguma coisa, o corpo só precisa do tempo dele para fazer a faxina. Não, dá 2, 3 da manhã, as pessoas estão comendo, estão fazendo a farra do boi, sabe? O cérebro, ele precisa de metabolismo parado, sono, desligado, sem alimento para fazer o detox. O fígado precisa de metabolismo baixo para fazer o auto-detox e o do corpo. O intestino é a mesma coisa. Então, a gente, além de não comer comida, a gente não dá espaço para faxina, vai ficar doente. O corpo vai ter que dar conta desse recado às duras penas, de um jeito ou de outro. Então, assim, é descascar mais, é desembalar menos, é dar atenção porque a gente come. Todas as dicas que eu dou no livro, né? Eu começar pelo básico. Gente, o básico é esse, ó. O básico é a água, né? Começa hidratando. Segundo básico, ajuste de fibra. Ninguém come mais fibra, não sabe nem o que é. Saiu uma pesquisa agora recente mostrando que nos Estados Unidos as pessoas comem em média 10 a 15 gramas de fibra por dia. O básico para uma mulher adulta é 25 a 30 gramas. O intestino não tem fibra para estruturar as fezes. As fezes não estruturadas não dão o estímulo que ele precisa que encoste na parede dele para a musculatura contrair e fazer a peristase para evacuar. Não tem bolo fecal, não tem fezes, não tem evacuação. Então, assim, tem que comer fibra. Aí vamos para a proteína. É o terceiro item da lista do básico. Chega muita mulher para mim que não vai ao banheiro porque simplesmente ela não come. Você tem que ingerir para botar alguma coisa para fora. A galera do Ozempic, nada contra o Ozempic, tá ajudando o pessoal a emagrecer. Mas fica sem comer. Não come, não tem cocô. A pessoa fala, olha, eu fiz o tratamento, eu estava indo super bem. Comecei com o Ozempic e meu intestino travou. Perguntei, tá comendo o quê? Ah, não, tô forçando porque eu não consigo. Tomo água de coco de manhã, aí à tarde eu como uma fruta e falei, amor, não tem cocô. Não faz porque não produz. Então, assim, a matemática é muito simples, né? A produção é proporcional ao consumo. Então, tem esses fatores da vida moderna que a gente tem que observar. Então, assim, se a gente voltar um pouquinho, olhar para trás, é muito fácil de fazer. Você precisa comer, se hidratar, comer fibra, comer proteína, tentar modular o seu estresse, porque a gente vive numa vida estressada, todo mundo é estressado, mas não precisa ser demais. Você já sabe que o trânsito está engarrafado? Vai assistir nossa live no trânsito. Vai assistir um podcast, bota uma música para ouvir, vai ficar lá socando o volante, brigando com o carro ao lado, aumentando o cortisol. Não vale a pena. A gente já tem as lutas que são necessárias. As que não são necessárias é começar aí tentar modular o estresse. É o básico que funciona. A fórmula mágica, infelizmente, não existe. Eu adorei uma ilustração que tem no seu livro, que aparece o milho, a lata do milho, o Sim, processado e o ultraprocessado. Aí, in natura, a espiga. Aí, quando sim, vem o minimamente processado, é o milho em conserva, né? isso. Aí quando você já vai ali para o fubazinho, para o Não, quando você amigo, aí vai você já. para o fubá, que ele é minimamente processado. Aham, Aí, quando vai para o milho em conserva, é processado. E aí, aham. quando vai para, sei lá, os salgadinhos de Bom, milho, aí dá doce, né? aí já era, não tem nem milho mais. É igual pão de queijo que você abria esses dias, eu olhei o negócio assim atrás, essência de queijo. Pão de queijo que não tem queijo, gente, é outra coisa, não é comida. É essa escala, sabe, Leda? Se você pegar e roer um milho assado. Hoje no meu prato veio um negocinho de milho que aqui a cozinheira preparou meu prato na hora do almoço. Eu olhei tinha um milho. Até achei curioso, porque na segunda aqui em casa faz a raspa do fim de semana. Tudo que sobrou, o prato é uma variedade, é uma loucura. Cara, pega uma espiga de milho, até uma manteiga, que as pessoas ficam. Ah, é manteiga. Até uma manteiguinha passou na espiga, tá tudo certo, comeu. Mas não, vai abrir um Cheetos. Você abre aquilo, fede mais que cocô. Já que estamos falando de cocô, não é comida, gente. Né? Tem açúcar, tem gordura saturada, tem tudo naquele pacotinho. Então, desembalou, já sabe. Tem mesmo, é impressionante.
impressionante. Quando você lê o rótulo, você fica escandalizado. Eu Eu andei nem leio lendo o mais rótulo de rótulo, porque eu massa nem de como isso. tomate, de molho de tomate esses dias e fiquei chocada, assim. E olha que eu compro um molho de tomate italiano, não sei o que lá, não adianta nada. É É, se cheio de for porcaria, igual. se for processado é terrível. É que a gente, por exemplo, ninguém faz um molho de tomate em casa, mas se for no mercado comprar 2 quilos de tomate e botar no fogo baixo, quase sozinho, ele vai virar molho daqui a pouco. Eu aprendi a fazer uns molhos italianos com uma, enfim, uma parente italiana. Gente, é a coisa mais simples. Eles fazem os melhores molhos assim. Eles fica lá no fogo baixo, coberto, joga um manjericão, um pouco de azeite e fica ali. Sai o melhor molho do mundo. Mas, claro, é uma mão de obra, é um trabalho. Eu super entendo as pessoas buscarem a facilidade hoje. Nem todo mundo tem ajuda, nem todo mundo consegue cozinhar. Mas a gente também tem muito recurso hoje para conseguir se alimentar bem. Ó, dentro do método intestino livre, que é o meu método, que você perguntou como eu cheguei nele, eu falei um monte, quero falar mais detalhadamente como eu cheguei. Na pandemia, eu comecei a fazer grupos para fazer o que eu fazia individualmente no consultório com grupos. Foi assim que começou o método. Primeiro grupo, apliquei com grupo, isso foi crescendo, as turmas foram crescendo. Já tenho mais de 10 mil cases no mundo, aí espalhados no Brasil e no mundo, de pessoas que passaram pelo método. Da primeira vez, eu gosto de experienciar as etapas. Eu fui preparar o meu próprio alimento da fase 2, que é a mais importante do tratamento de desbiose, que são 3 dias de uma alimentação simples, quase majoritariamente crua, e eu quis fazer para eu ver como é que seria isso na vida das pessoas. Eu juro para você, em 1 hora e meia eu preparei a alimentação dos 3 dias. Eu higienizei tudo, piquei tudo. Tem trabalho? Tem. 1 hora e meia eu gastei para fazer isso. Higienizei, porcionei, coloquei tudo separadinho, ziploc na geladeira, pote de vidro e tal. Preparei os molhos, pronto. Eu vi que era possível as pessoas fazerem. A pessoa mais ocupada que seja, a pessoa que trabalha, a pessoa. É possível fazer. Eu preparei os 3 dias em 1 hora e meia. Não sou cozinheira, não sou chefe. Também não sou aquela que não sabe fazer nada na cozinha, não. Eu entro e me viro. Mas peguei lá do jeitinho que estava. Higieniza, separa, faz. Aí eu E falei, você cara, é cortou muito possível. legume, verdura, é isso? Cortei legume, verdura, fiz os molhos, separei as coisas mais ou menos. Tipo assim, tem no protocolo, tem um suco de manhã, algumas frutas, algumas coisas para comer. Eu separei todos os lanchinhos em potinhos. Eu higienizei o suco, porque tem um suco verde. Eu pensei, ninguém merece acordar, cortar abacaxi, lavar folha de couve. Eu contabilizei todas as folhas de couve, lavei todas, sequei todas, botei no ziploc no congelador. É só abrir e jogar no liquidificador. Descasquei o abacaxi, piquei, botei no pote de vidro fechado na geladeira. Todo o resto, fiz molho de tomate, fiz todos os molhos que tinham lá sugeridos, que eu queria provar tudo. Foi a primeira vez que eu fiz o protocolo. E aí separei tudo, piquei, porcionei salada, as receitinhas que eram doces, com uns molhos com canela. Eu deixei tudo pronto. Claro que eu tinha que acordar, bater o suco, escolher o que eu ia comer naquele café, e aí montar a salada. Mas o molho estava pronto, estava tudo higienizado. Então, assim, nesses 15 minutos que eu teria, se Era só fosse casa, misturar, né? era só misturar, juntar um com o outro, comer vários. Aí tinha receita de tabule, de salpicão, de. Como é que é o nome daquilo? Ceviche de banana da terra. Cara, eu fiz tudo. Assim, em 1 hora e meia. Piquei tudo, obviamente, me organizei e porcionei e pronto. Então, assim, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Você quer ver uma coisa? Eu postei meu prato hoje. Aí tem uma mulher que me segue há um tempão, a gente tem vários seguidores, mas essa me perturba bastante. Sempre tá ali questionando uma coisa que não tem nada a ver, eu tenho maior paciência, eu respondo a todo mundo. Ela botou bem assim. Mas eu. Aí, aqui o segundo é o tudão, né? Tudão que sobrou do fim de semana. Meu prato tinha um monte de coisa. A gente tinha lá com crema, bota tudo ali, eu fui selecionando o que eu ia comer. Cara, eu olhei assim, ela botou bem assim. Mas você tem que pensar no que é caro. Aí eu comecei a olhar o que, que tinha no meu prato: maxixe, abobrinha, rúcula, alface, arroz, feijão, cenoura. O que que tem de caro nesse prato? Talvez a pessoa viu uma batata doce roxa, não precisa botar ela. Aí tinha um pedaço de milho, eu quero o resto. E uma porção de peixe. Eu garanto que vai gastar mais se comer fast food, se comer fora, se comer industrializado, do que ir na feira e fazer uma boa refeição em casa. Faça a conta que é. Aí as pessoas Na falam, mas isso é verdade, muito caro. também os supermercados hoje fazem uma terça-feira livre, umas coisas assim, né? Tem. Aqui em São Paulo é terça-feira, eu acho. Eu nem E sei tem qual sexta-feira dia. também, porque tem feira aqui perto, aí Cada eles um tem botam os seu preços lá dia. embaixo para poder competir com a feira. É Então, isso. você tem que saber onde é que você vai comprar e Quando a perto de você o pessoa que que quer, é. ela faz.
Quando a pessoa não quer, ela arruma desculpa. Ah, só come bem quem tem dinheiro. Não, gente, comer bem é comer barato, né? Talvez, quanto mais supermercado industrializado você for, mais caro você vai comer. A não ser que você fique comendo miojo com salsicha. E aí você não está se alimentando, você está se matando. Então é um pouquinho isso. As desculpas das pessoas. Aí ela falou isso, ela falou, mas tá muito caro esse prato. Eu dei uma olhada no prato e falei, pô, mas abobrinha, rúcula, alface, arroz, feijão, cenoura. Cara, Não tinha o caviar lá, não. Mas é assim, aquela perturbação de falar, eu só não faço porque o meu prato, esse prato tá muito variado, não tá? A variedade da feira é a parte mais barata da casa. Eu sei porque eu vejo isso, né? Todo mundo come, todo mundo sabe em casa aonde que tá o caro, né? É. Então, não é difícil se alimentar bem. Não é caro se alimentar bem. E hoje, até os supermercados e hortifruti estão quase no modelo americano, de você consegue comprar fruta picada, salada higienizada. É uma questão de organização. Se organiza Aí que dá. você vai ter que fazer um sacrifício, porque o que é picado é mais caro realmente. Sim, Se você comprar a manga inteira, sim. é mais barata do que se você Mas comprar a é manga isso. Não quer picada. fazer porque Mas não quer ter aí também você trabalho. pode, o que você falou, dedicou 1h30, que você dedique 2 horas por Se semana para organiza. fazer 5 dias, não, não é difícil, né? Se É organiza. possível, né? É possível. Tem menos dinheiro, tem mais trabalho. Tem mais dinheiro, pode ter menos trabalho. É uma questão de organizar a vida para o que cabe na sua vida. O que não pode caber na vida é dar desculpa, comer errado e adoecendo e botar culpa em qualquer coisa. Não, a gente adoece pelas nossas escolhas. Então, qualquer pessoa tem condição de comer bem em qualquer circunstância. Isso eu tenho certeza. São escolhas. Você pode morar na roça e comer mal. Você pode morar na roça para subsistência e comer mal. Você pode morar numa cidade grande, você mora em São Paulo e você pode comer bem. É escolha. E, para além disso, eu acho que boa parte do meu trabalho que me agrada muito nas redes é poder informar as pessoas. Eu tenho um prazer enorme em levar informação. Porque, às vezes, a pessoa está lá no interior do Brasil, numa cidadezinha, e ela nem sabia o que era uma fibra. E eu explico para ela, talvez seu intestino não funcione pelo básico. Ela fala, nossa, isso era fibra? Porque fibra não é só aquela que você vai acrescentar na comida. Hortaliça tem fibra. Uma concha de feijão tem 8,5 gramas de fibra. Quando a gente fala que uma mulher adulta precisa de 25 gramas, 2 conchas de feijão já dá 17. Se a pessoa come uma fruta com casca, se a pessoa já come uma salada, ela já vai matar a necessidade dela diária. Mas ela precisa saber que ela precisa comer. Então é um pouco assim, a informação que falta, sabe? Porque a gente acaba perdendo muito tempo em muita coisa na internet que às vezes não é informativa Eu para o acho nosso que tem benefício. a informação e tem a preguiça, né? Tudo. A preguiça também, tem Tudo. preguiça. Porque é mais fácil abrir o pacote, né? Quer dizer, Sim. nem sempre, porque eu acho esses pacotes dificílimos de abrir. Mas Ah, acho um saco, porque não, não, você tem que abrir, tem que ter uma eu sou uma tesoura, uma mestra faca. péssima de Tem uma abrir. produção para abrir um pacote também, né? Mas a É pessoa difícil. que não quer ter trabalho fala, ah, não, melhor comer um pacote. Sim. Como é que você se posiciona em relação às farinhas? Ao glúten, Bom, por exemplo, e as outras farinhas, farinha de arroz, de tá. amêndoa, Farinha, a gente tem um fubá, alimento tudo isso. lá na ponta do processamento, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem alternativas de farinha que tem um índice glicêmico um pouco menor do que, por exemplo, a farinha de trigo. Mas sempre que a gente fala em farinha, a gente tem que ter cautela no consumo. Eu nunca sou radical com nada. Tipo, não coma de jeito nenhum. Gente, a gente come em algum momento, claro que tem aquelas pessoas que são xiitas. Nem é o meu caso. Em algum momento você vai comer alguma coisa que não faz tão bem assim, mas é pontual, não é rotineiro. Então, assim, o que eu acho para farinha? Farinha é isso, não pode ser rotina. Glúten. Qual que é a grande questão do glúten? O glúten é vilão? Depende. Se você se alimenta só de industrializado todo dia, ele vai ser vilão para você, mas para mim ele não é. Se eu escolho comer um pão de fermentação lenta quando eu tenho vontade, um macarrão, tá tudo certo. Porque qual que é o grande lance? O excesso. Aquela mesma história de morrer pela boca. Quase todo alimento industrializado tem o glúten, porque ele dá maciez, ele dá uma textura boa. As pessoas comem industrializado da hora que acorda, da hora que dorme. Excesso de glúten no intestino, ele forma uma cola na parede intestinal. Vai impedir a absorção de alimentos, vai ficar com a barriga maior. As mulheres param de comer glúten, às vezes, para emagrecer. E aí elas emagrecem não é só porque elas cortam glúten, é porque elas cortam a tranqueira todinha que contém glúten.
Aí a pessoa fala, Esse é que pô, é o tem o barato de glúten, tirar o glúten, né? é É isso, que vai você tira todas as desinflamar coxinhas, os tudo. bolinhos, as empadinhas, tudo isso Industrializado sai sai. em série. Não é Então, o assim, glúten, né? não é o Não é glúten em só o si, glúten, é é o tudo que o excesso glúten dele. representa. É o excesso dele. Então, assim, eu não sou contra glúten, eu não sou contra nada. Obviamente, o celíaco não pode comer glúten. E algumas pessoas que estão em desbiose com o intestino inflamado começam a ter resistência ao glúten, porque o glúten é uma proteína muito grande. Você tem que estar com o sistema digestivo intacto para conseguir fazer a digestão do glúten. Então, primeiro, a qualidade do estômago tem que estar boa, porque pensa num trem, tá? Com vários vagões. O glúten chega como um trem. O estômago precisa cortar em vagões para chegar os vagões no intestino. Se o estômago não funciona bem, o trem chega no intestino, para o trânsito. O intestino está esperando o vagão, vem um trem inteiro. Começa a dar reações em cadeia. Por quê? Sistema imunológico, 70% dele fica no entorno do intestino. Porque o intestino é um lugar de fronteira do nosso corpo. Fronteira você tem quem? Exército. Quem é exército? Sistema imunológico. Ele olha lá para aquele trem e fala: o que, que é isso? Estou esperando o vagão, vamos atacar. É invasor. Aí começa a imunidade ficar ali trabalhando de forma inadequada, já mexe com a imunidade no sentido de você começar a ficar doente, porque as suas defesas estão investidas em tratar de um glúten no seu intestino, e já começa a ter problema de doença autoimune, às vezes, por um excesso de glúten. Por uma questão super simples, digestiva, que você corrige da forma mais simples possível, mas a pessoa não sabe disso. E ela continua comendo mais glúten. E não só mais glúten, como mais açúcar, como ela está em desbiose, a desbiose só piora, o padrão de bactérias do intestino só piora, e aquilo vira um ciclo vicioso. Então, quando você trata a desbiose, você trata o intestino, e assim, dentro do meu método, a gente olha para a saúde do estômago. A gente tem aula só sobre saúde digestiva, para a pessoa entender o que é o estômago, o que é uma hipocloridria, pouco ácido clorídrico, que acaba sendo oportunista para H. pylori, para que vai dar gastrite, ou hipercloridria, ácido clorídrico demais. Aí já dá gastrite pelo excesso, feridas no estômago. A gente fala um pouco sobre isso, porque a digestão ela é da boca ao ânus. Não dá para você olhar para o intestino e ignorar que o resto existe, né? Hoje, assim, o grande sucesso da medicina integrativa é olhar para o ser humano como uma coisa complexa, porque a gente trabalhou durante muito tempo nas especialidades. O cara vai lá, você vai tratar o olho, o cara olha para o olho e resolve seu olho e acaba com o seu rim, né? Então, assim, agora não, a gente começa a ter profissionais com uma visão um Essa pouco mais visão. ampla, né, do todo. Então, assim, a questão do glúten é essa, a questão das farinhas cai no mesmo lugar dos industrializados, porque hoje já se sabe que excesso de industrializado, excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, excesso de farinha, tudo isso em excesso não vai ser legal pra gente. Tudo que não é legal pra gente não é legal pro nosso intestino. Agora, se você tá com o intestino regulado, você não tá em desbiose, se você tá com a saúde em dia, quando você comer, tá tudo bem. Você comeu uma massa, tá tudo certo. Você escolheu um pão de preferência de boa qualidade, de fermentação lenta ali, tá tudo certo. Por que tá na moda o pão de fermentação lenta? O que o pão de fermentação lenta faz com glúten? Ao invés dele deixar o seu estômago fazer aquela partir o trem em vários vagões, na fermentação lenta, o micro-organismo que fica ali na massa do glúten, ele faz esse serviço por você, ele vem parcialmente digerido. Por isso que pessoas que não conseguem comer pão, conseguem comer esse tipo de pão. Por isso que o nutricionista funcional fica falando muito, come pão de fermentação lenta. Porque as pessoas não estão mais digerindo bem. Quando vem esse pão, esse pão eu consigo. É por isso. Glúten que já vem sendo digerido, fora que, assim, acabam sendo pães com melhor qualidade, que é só uma farinha e um fermento e água. Porque hoje um pãozinho de padaria consegue ter trocentas mil substâncias, né? Eles fazem 5.000 por minuto. E aí vem ali um monte de coisa que você não lê o rótulo, mas está tudo ali investido naquela produção em série que a gente vê cada vez acontecendo mais, né? Em tudo. É que tudo foi esculhambando muito, né? Porque a farinha era de um jeito, virou outro. Tem umas coisas que eu gosto de fazer bolo, mas não bolo recheado, Bolo bolo de normal. buraco, sabe, no meio. Uhum, sim. E aí eu experimentei outro dia, era fubá e farinha de trigo. Eu nunca uso farinha de trigo, eu uso sempre uma farinha de arroz, uma coisa Uhum. assim. Mas aí teve um médico amigo meu que falou: é a mesma coisa, farinha, tudo uma porcaria, não sei o quê. Ah. Aí, por que você não faz com farinha de amêndoa? Eu falei: bom, eu vou tentar. Eu tentei e ficou muito bom. Uhum. Ela Porque aí eu é boa. acrescentei psyllium, acrescentei Sim. whey,
Mas eu usei o fubá Mas o ainda. whey aquecido não é muito bom, não. Perde muita propriedade. Não Eu fica usei ruim, tudo mas perde. misturado. É, vai Falei, vou botando bolo de botar uma tudo. proteína nesse bolo. Bolo de tudão. Então, a farinha de amêndoa é interessante. Qual que é o ponto a ser observado nela? Ela é bem calórica, porque os nuts têm muita caloria. Então, às vezes, se a pessoa está querendo fazer um bolo mais saudável, pode ser mais saudável, mas vai entender que é mais engordativo. É esse. A questão das farinhas, a gente tem que ir avaliando caso a caso. A farinha de trigo encabeça lá, tipo, a pior de todas do ponto de vista do índice glicêmico, de outras coisas mais. Aí vem para outros tipos de farinha, mas continua sendo farinha. Quer ver? É a mesma coisa da história do açúcar. Tem o açúcar de mesa refinado, aí tem o açúcar demerara, tem o açúcar mascavo, tem açúcar de coco, tem... Sabe o que significa isso? Caloricamente é tudo igual. A diferença é zero. Aí a pessoa, não, eu só uso açúcar de coco. Tá, minha filha, você tá usando açúcar. A diferença é que tudo seu tem gosto de coco, vai ficar horrível. Você pode usar açúcar de coco num bolo, numa preparação, que vai ser bom. Caloricamente é igual. O que que diferencia? Quando você pega o demerara, é minimamente processado. Então, algumas das substâncias boas ali da cana ainda estão preservadas ali, como estão no mascavo. Mas o mascavo vai deixar um gosto de mascavo. O de É, e coco a vai deixar um cor gosto de também. coco. Ele Tudo. Aí você tem que escurece o botar bolo, né? na Escurece balança. a O preparação. demerara, por exemplo, ele não deixa gosto residual e é mais É, saudável do que o de mesa. Agora, você achar que tá batendo um bolão, ah, botei mel, é açúcar. Caloricamente, tudo é açúcar. Então, o que que é? Aí a pessoa acha que vai fazer o grande parada da vida dela, troquei açúcar por adoçante. Aí você faz é aquele emoji assim. Porque adoçante também é é terrível. péssimo. É Mas muito tem um ruim. açúcar que me falaram esses dias, que é um açúcar, parece que. Eu esqueci o nome dele, é um saco verde, assim, Xilitol. pequenininho. É o Hein? xilitol. Xilitol. Não, não é um xilitol, não é eritritol. É um outro tipo de açúcar. Dalmatina Deixa eu ver se eu é consigo. açúcar mesmo ou Como é adoçante? que é? Dalmatina? É esse. É primo do eritritol, xilitol. É um tipo de É. adoçante menos Eu agressivo. não usei ainda. Até comprei esse açúcar, mas eu não Ó, usei ainda. vamos pensar sobre para desmistificar açúcar e adoçante. Dos açúcares, o menos processado é o demerara, que não deixa gosto residual. Todos são açúcares. Eu, por exemplo, prefiro usar ele. Ponto A. Se a gente Eu usei ele nesse bolo de farinha de amêndoa e fubá, o eu usei o demerara, ele não demerara. compromete. Aí, quando você vai para o adoçante, o stevia, quando a gente pensa em estudo Deixa um gosto. científico, é o único que não é agressivo para o corpo e para o intestino, mas deixa um gosto residual horroroso. Eu, particularmente, prefiro consumir pouco açúcar, quando for consumir, botar um açuquinho do que botar um De stevia. verdade. Eu acho horroroso. Porque eu não É, tomo café sem açúcar, então quando eu faço bolo, eu boto demerara. isso. E também é E raro, aí, não é toda hora. tem. Aí vem o stevia. Saindo dele, você tem xilitol, eritritol, que são adoçantes menos agressivos, eles não são ruins para o intestino, só que a gente tem uma tolerância diária de em torno de 20 a 25 gramas dele. Passou disso, vai ser ruim, vai fermentar, vai dar gases, dá até dor. E pessoas com síndrome de intestino irritável podem não tolerar esse tipo de adoçante. Então, assim, tem que ir vendo ali em que categoria você está. No fundo, fazer a troca, né, não é tão legal. É bom a gente tentar fazer melhores escolhas. Então, pensar que açúcar de adição é melhor a gente adicionar pouco. Se acostumar um café sem adoçar, chá não É. adoça, se toma suco, né? Assim, eu confesso que, por exemplo, eu não tomo limonada e nem suco de maracujá puro. São alguns que eu dou uma adoçadinha. De resto, eu não adoço nada. Mas também não morro tomando suco, não, porque eu tô velha agora. Né? A gente também não quer ficar ganhando peso, ficar tomando, se entupindo de açúcar em forma de suco, prefiro comer a fruta. Mas é isso, a gente vai aprendendo e vai sabendo lidar com as Mas eu coisas. acho que Eu a acho que achar. coisa mais significativa para os mais velhos, incluindo eu, por isso que eu descobri isso, é a alimentação noturna. Passou de 7, 7h30 da noite, se você comer uma coisa mais pesada, tu vai conversar com Ó, tem aquilo. uma coisa chamada crononutrição. O nosso corpo trabalha de acordo com a luz. Os nossos hormônios funcionam dessa forma. Quando a luz começa a cair, seu corpo começa a baixar cortisol, um pouco de serotonina para a melatonina subir. Ele quer que você comece a desligar as chaves para desligar a chave geral. Essa hora costuma ser a hora que o povo acelera. Porque chegou,
vai comer, vai ver série, vai fazer uma vida que não Vai fez ao sair longo do dia. para jantar fora. Tudo faz parte, né? Mas não pode ser rotineiro. O que é rotineiro? É jantar cedo, é dormir numa hora aceitável, é fazer aquele jejum que o seu corpo precisa para reparar tudo que ele precisa. Então, assim, você viver diferente disso, por que que tem aquele adicional noturno para quem trabalha à noite? Eles estão pagando a sua insalubridade. Não é à toa. É necessário. A gente precisa desse descanso. Né? Cada vez os estudos mostram isso. Comer mais tarde é pior. E aí, com a idade, o que que acontece? Você tá jovenzinho, 20 anos, você vira à noite, você faz não sei o quê, Não para seu faz corpo tá tudo, dando vira conta do à noite e recado. faz um trabalho o dia inteiro no dia Com a seguinte. idade, é assim, o corpo começa a cobrar conta. Aquela enzima digestiva que você não tem, aquele refluxo que tá chegando, meu filho, acorda pra vida. Se você não fizer nada, a conta começa a chegar. Ou ela chega cedo demais, né? Ou ela começa a chegar de forma gradativa. Ela chega para todo mundo. Então, assim, viver uma vida de restrição ninguém merece. A gente precisa ser feliz. A gente é feliz também com alimentação, com prazer à mesa. Uhum. Porém, os extremos não são legais. É achar um ponto de conforto onde, na maior parte do tempo, você consiga se alimentar bem, com qualidade, cuidar de você e as saídas sejam pontuais. Elas não podem virar rotineiras. Se elas forem rotineiras, a conta acaba chegando cedo demais. Que é aquilo que eu falei. Todo mundo quer viver bem, mas quer viver com qualidade. Né? Minha avó está aqui assistindo a gente, tem 91 anos, está lá maravilhosa, com a Uau! cabeça melhor que a nossa. Lembra todos os aniversários que eu esqueço para mim. Sabe? Fez tudo. Foi a primeira pessoa a ler o livro. Eu entreguei na terça, na quinta, ela já está me mandando conclusões sobre o livro. Por quê? Cara, a vovó passou uma vida fazendo o certo a maior parte do tempo. Ela come pouco, ela dorme na hora certa, ela tem rotina. A vovó ainda é mais chita, que ela nem sai da rotina dela. Isso eu não consigo. Mas, assim, é uma pessoa que tem 91 anos e tem saúde. Acorda, faz o exercício físico dela, vê série, lê coisas, estudou línguas na pandemia, lê, tá super lúcida, super bem. Não tem nada de saúde, não toma remédios, quilos de remédios aí. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Falando em remédio, e os probióticos e prebióticos? Então, probiótico tem que ter hora certa para tomar. Probiótico você toma depois da desbiose tratada e se tem espaço para receber ele. Por quê? Intestino é um lugar de muita concorrência. Você tá tudo em desbiose, uma bagunça danada, enfesado ali, você ainda manda um probiótico para dentro, vai dar ruim demais. É o que eu falo, você tem uma casa que comporta 30 pessoas, você convida 100 para uma festa, 70 vão ficar de fora. Probiótico, intestino não cuidado, é jogar dinheiro, tempo fora e pode piorar a sua desbiose. Agora, depois que você cuida, você faz a Aí, faxina na casa, aí é o momento dele entrar. Eu tomo probiótico sempre. Eu faço ciclos de probiótico e de vez em quando eu dou um descanso ali, passo um mês sem tomar, depois eu volto para cepas X, Y, Z. Eu sempre indico assim para as pessoas, pacientes, pessoal dentro do método. Agora eu fiz até um guia de probiótico que associa as melhores cepas com determinadas patologias. Tem probiótico para tudo, para emagrecer, para diabetes, para hipertensão. Então, assim, não é igual para todo mundo. As pessoas vão em farmácia hoje e compram qual que tem. A pessoa está em X, Y, sai tomando, né? E os pré-bióticos são os alimentos das bactérias boas, das bactérias probióticas. Então a gente já começa falando em fibra, que é aquilo que a gente não digere, mas serve de alimento para elas, principalmente. Tem aí essas coisas que estão na moda: biomassa de banana verde, farinha de banana verde. A maior parte dos alimentos que são hortaliças, casca de fruta, verdura, tudo pré-biótico. Então, quando você tem uma alimentação equilibrada, você naturalmente já está ingerindo esses pré-bióticos. Eu nunca tomei um pré-biótico. Olha, eu trato o intestino, um pré de suplemento, nunca tomei. Probiótico eu tomo, mas meu intestino é bom, é tratado, então eu estou sempre tomando. E muita gente chega para mim assim, vai ao médico, tá? O intestino em desbiose, péssimo. O médico passa um probiótico. A pessoa chega pior. Começou a tomar, vai estar tendo gás, a barriga está inchada, porque
jogou gente dentro da guerra, a competição ficou pior lá dentro. Então, assim, comece tratando o intestino antes de pensar em No tomar probiótico. probióticos. Tá aí meu método intestino livre para quem quiser. Aliás, hoje eu comecei turma nova. Hoje até meia-noite ainda dá para se inscrever. Quem quiser entrar na 16ª turma. E sobre o enfesado nunca mais, Leda, deixa eu contar rapidinho. Estou começando amanhã, primeira noite de autógrafos no Rio, do projeto Caravana do Cocô. O que é a Caravana do E tem Cocô? Eu vou música, eu viajar. falei que eu vou colocar música no YouTube. Tem clipe, tem tudo, composição minha, tá? Vem comigo. Vamos chamar a tia, a vizinha e o vovô. Vem, vem, vem pra caravana do cocô. Não fique presa como um balão de gás, enfesado nunca mais. O segundo cérebro nos traz imunidade, saúde e paz. Você que sofre desde criança, acha que é genético e não tem mais esperança. É uma espécie de sinal, afeta a vida, o bem-estar, o seu humor. Num passinho de mágica, tudo mudou. Não é magia, caravana do cocô. É o seguinte, eu vou viajar ao Brasil. A gente está fazendo uma minissérie para a web, uma série para o YouTube, onde eu vou falar sobre a saúde do intestino em cada capital que eu passar e vou mostrar pessoas de cases de sucesso que transformaram as vidas através dos intestinos. Então, começa no Rio amanhã, dia 17 estou em São Paulo, dia 24 estou em Brasília, dia 5 estou em Fortaleza, Salvador, Recife, João Pessoa, Curitiba, Belo Horizonte e vão embora pelo Brasil afora com essa caravana do cocô, levando conhecimento e desmistificando esse tema e deixando o pessoal sair do estado de enfesado para o intestino livre. Agora me diz uma coisa para a gente encerrar. Amanhã, duas coisas. Uma, o lançamento é na Travessa. Travessa do Shopping Leblon amanhã, a partir das 18 horas. Não me deixem só, Paulo, apareçam. em São Paulo vai ser na Livraria no dia da 17, Vila. Livraria da Vila, a Fradique Coutinho. a partir das 18. Agora me diz, em Brasília, você sabe? Sei seu colar. De cabeça eu não sei. Tá. Brasília é Casa Parque, a livraria. Tá. É da Vila ou é Travessa do Casa Parque. Tem que Olha dar uma só, olhada, mas eu vou divulgar. Eu queria falar uma coisa que você encerra o livro falando, que é o sono. Sim. Importantíssimo dormir para o intestino também? Importantíssimo dormir. Aquilo que eu falei de não comer serve para dormir. Quando você dorme, você baixa o metabolismo. O corpo faz a faxina dele, o detox. O cérebro faz o detox, o fígado e o intestino. Então, isso é muito importante. A qualidade do sono importa mais do que só a quantidade. E aí eu dou aquelas dicas que é assim, luz azul. A gente está aqui fazendo live, estou aqui em frente ao meu computador, meu celular, só que eu já estou com night shift. Já é função noturna. Luz azul direto no olho, ela imita a luz solar. O nosso cérebro entende que é dia. Então, se você fica de noite com o celular na cara e acha que você vai dormir com qualidade, não vai. Você está inibindo a produção de melatonina. Não dá para fazer isso. A pessoa faz isso e toma um remédio para dormir. Gente, é fácil. Uma hora antes de dormir tem que começar a sair desse esquema todo aí. E as outras dicas estão aí no livro. Deixa o povo ler o Enfesado Nunca Mais, senão a gente vai contar tudo. Tá bom. Valeu, tá bom? Thaís. Adorei. Muito obrigada. Vamos ver se a gente se vê em São Paulo, hein? Te espero lá na Por favor, dia 17. Tá eu bom? Quero fazer esse método. Vamos embora. Esse método de intestino livre. Eu fiz o teste do livro. Depois conta a pontuação. Depois eu conto, mas não vou contar aqui não. Tá bom. Um beijo enorme. Eu te vejo semana que vem em São Paulo. Quero ver todos os paulistas que estão na live lá com a gente. E Maria mandou um beijo para você também. Um beijão para Maria também. Obrigada pelo convite. Para a Linda. Obrigada. Um beijo para você. Beijo, tchau, querida. Adoro estar com você sempre. Tchau, tchau. Obrigada. Sempre. Valeu. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli.
R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.